Olá, vamos começar mais uma aula sobre sistemas operacionais. Aqui quem vos fala é a professora Keila. Hoje vamos dar uma breve sobre a introdução aos sistemas operacionais, destacando principalmente o que é o sistema operacional, por que a gente estuda essa disciplina sistemas operacionais. Primeiramente, por que a gente estuda SO? Por que estudar sistemas operacionais? Vamos entender primeiro como funciona o SO, o que é o SO. Se a gente está utilizando um computador, nós encontramos vários softwares, por exemplo, editor de texto, software de cadastro, software contabilidade, entre outros aí. E cada software desse, cada sistema desse, ele tem uma função específica. Por exemplo, o editor de texto, ele trabalha somente com texto, ele não trabalha com cadastro de imagem, cálculos eletrônicos, ele não faz isso, ele trabalha simplesmente com edição de texto. Nós temos, juntamente com o software, nós temos no computador o hardware, o dispositivo físico, que simplesmente executa este programa. O que acontece muitas vezes? Nós temos, por exemplo, algumas situações que algum software requer algum equipamento, por exemplo, a impressora, simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, você está lá utilizando um documento, criando um documento no Word, quer imprimir, fazendo um cadastro de um cliente, quer imprimir, e envia esses documentos para ser impresso. E aí, quem vai gerenciar isso? Qual documento vai ser impresso primeiro? Se a gente possui somente uma única impressora, se a gente possui somente um único dispositivo para ser utilizado. Então, vamos entender primeiro o que é sistema operacional. Qual que é a definição de sistema operacional? Sistema operacional é uma camada de software que opera entre o hardware e os programas aplicativos voltados ao usuário final. O que quer dizer isso? Se nós temos lá os programas, por exemplo, o Word, nós temos a impressora, eu quero imprimir um documento. Qual documento será impresso primeiro? Quem vai gerenciar isso? É o sistema operacional, é essa camada de software que ela vai estar gerenciando isso. O sistema operacional também, ele é uma estrutura ampla, muitas vezes complexa e às vezes alto nível. Quer dizer isso? Complexa porque incorpora aspectos de baixo nível, como drivers de dispositivos, gerenciador de memória, e alto nível também porque ela agrega outros programas utilitários, e também possui uma interface gráfica, que é a interface onde o usuário faz a comunicação do sistema operacional com os demais aplicativos. Então, nós temos no nosso computador os aplicativos e temos o hardware. E aí vem o nosso sistema operacional, que é essa camada de software que vai fazer o gerenciamento do hardware com os outros aplicativos. E cada hardware tem a sua particularidade, Então, cabe ao sistema operacional gerenciar as particularidades do hardware. Por exemplo, um processador de texto, ele não vai deter o conhecimento de como gravar um arquivo. Se você observar, todos os aplicativos, por exemplo, Microsoft Word, Excel, Photoshop, CorelDRAW, eles utilizam o mesmo processo de gravação de um arquivo. Por que funciona assim? Porque eles não são os responsáveis por isso. Quem é o responsável por esse tratamento, esse guardar esse arquivo, é o gerenciamento do sistema operacional de arquivos. Funções básicas. Visão do sistema operacional. Então, aqui o sistema operacional é essa camada de software que faz a ligação entre o hardware e o usuário. Usuários programadores, os próprios programas, sistemas e aplicativos. E a camada de hardware. Nós temos memória, o processador, unidade central de processamento, impressora, monitor, discos, fitas. Hoje a gente não tem essas fitas mais, nós temos agora as pendrives, que é tudo via USB. Então, essa aí é a visão do sistema operacional. Qual é a visão do usuário? O usuário simplesmente vai ter o hardware que ele vai estar utilizando para operar o sistema operacional. Então, nós temos lá o teclado, o mouse, e
utilizamos e acessamos o sistema operacional. A visão do sistema computacional do hardware. Então, o hardware basicamente vai ter dispositivos de entrada e saída, vai ter a memória principal, que é a memória RAM, e nós vamos ter o processamento. Então, todo o dispositivo, toda a informação é enviada para o dispositivo de entrada, é processado e tem a resposta pelo dispositivo de saída. O processador, ele é a unidade central de processamento e ela possui basicamente dois módulos, que é a unidade de controle e a unidade lógica aritmética. E os processamentos, é medido através do clock, que temos também memórias de alta velocidade. Memória principal, a gente tem um exemplo aqui como é feito o endereçamento de uma memória principal, um exemplo aqui de uma memória de 64 KB. Então, cada endereço desse aqui é armazenado uma instrução ou um dado na memória. Aqui nós temos duas imagens bem conhecidas, um teclado e um monitor. Então, toda a informação que passamos para o teclado, nós usuários, é visualizado automaticamente no monitor. Mas como é feito isso? O teclado, ele é uma interface, um dispositivo de entrada. O monitor é um dispositivo de saída. Então, o usuário envia informação via teclado. Essa informação ela vai para onde? Ela vai primeiramente para a memória RAM. Nessa memória RAM é gerada uma fila de processos, que chamamos de fila de processos aptos, ou seja, estão aptos para serem processados pelo processador. No processador, nós vamos ter os módulos, que é a unidade lógica e aritmética, a unidade de controle e os registradores, que são responsáveis por este processamento. Processadas as informações são enviadas para o dispositivo de saída, no caso o monitor. Isso é muito rápido, a gente nem vê isso processado muito rapidamente. O que eu quero falar para vocês, explicar aqui, é sobre a memória cache. O que é a memória cache? A memória cache foi criada por alguns cientistas da computação com o intuito de facilitar o processamento. Então, a memória cache é conhecida como a memória auxiliar. Por que auxiliar? Porque ela auxilia o processamento entre a CPU e a memória RAM. As informações são passadas mais rapidamente para o processador. Depois que foi criada a memória cache entre a memória RAM e a CPU, criou-se mais dois módulos de memória também, a maioria dos processadores hoje tem, dentro do processador, que facilita ainda mais esse processamento, já que o barramento, o clock de velocidade do processador é bem mais rápido que no barramento da placa-mãe. Então, isso ganha muito em performance. Então, é muito rápido. A gente digita aqui, aparece aqui. Mas é feito dessa forma lá internamente no processador. Então, a memória cache é uma memória volátil, uma memória RAM, de alta velocidade, pequena capacidade e alto custo. Memória secundária. Memória secundária é outro tipo de memória também que nós temos e é uma memória normalmente de grande capacidade de armazenamento, porém ela possui pequena velocidade. Então, a memória secundária, um exemplo nós temos é o nosso HD. Memória principal, a nossa memória RAM, memória cache, que eu acabei de explicar anteriormente, e temos também os registradores. Dispositivos de entrada e saída. Nós temos a própria memória secundária, discos, fitas magnéticas, Hoje praticamente não existe mais. Nós temos hoje o pendrive. Temos a interface usuário-máquina, que são teclados, monitores, impressoras, plotters, todo dispositivo que nós, usuários, utilizamos para fazer a comunicação. Como é que é feita a ativação e desativação do sistema operacional? Então, nós temos aqui o sistema operacional e temos a memória principal. O sistema operacional, ele está aqui no caso, ele é instalado no nosso disco, no nosso HD. Toda vez para ser inicializado, é dado um boot na memória e é carregado esse sistema operacional.
Bom, ficamos por aqui. Até uma próxima aula.